Pues en el caso del Perú, en el caso de Argentina, en el caso de Colombia, de Paraguay, de otros países, una buena inversión es el péndulo, de la izquierda a la derecha. Pero, Juan Pablo, no es solamente América Latina. Usted tiene ahí a la mano un cuadrito del boom de la derecha. En el caso de España, Vox es más que derecha, ¿no? Pues mire, Julio, es que vale la pena revisar en este momento cómo queda el mapa configurado tanto en Europa como en América. En este momento, haciendo a un lado las dictaduras, en América Latina solamente quedan 4 países con gobiernos de izquierda: Brasil, Guatemala, México y Uruguay. El resto están a la derecha, bien sea centro-derecha, bien sea ultraderecha, pero todos estamos, y hay que incluirnos, en esa orilla. En Europa el panorama es un poco más variopinto. El centro pesa mucho, centro que no existe en América Latina, y allí encontramos a países como Alemania, como Francia, como Países Bajos, como Polonia o Serbia, por ejemplo. Pero usted bien lo ha señalado, vienen elecciones en Francia el año entrante, vienen elecciones también en Suecia el año entrante, en Letonia el año entrante, y estas pueden representar un cambio político hacia la derecha, lo mismo en Alemania. Por lo pronto, ¿qué países están a la derecha? Eso sí, son mayoría en Europa: Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovenia, Turquía, Bélgica, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Suecia, Andorra, Macedonia, Moldavia e Italia. El caso español, usted bien lo señala, es bien particular, porque aunque el panorama no está completamente despejado para el próximo periodo electoral, sí se ve una balanza que poco a poco le estaría ofreciendo más posibilidades a la derecha para hacerse el control, tal vez a la centro derecha del PP, pero eso sí, en sociedad con la ultraderecha de Vox. Sí, hay que sumar al PP y a Vox. Para analizar este fenómeno, es un honor saludar a una figura muy querida en Brasil y en América Latina, Michel Temer, el presidente de Brasil. Fue vicepresidente, también ha sido procurador general del estado de Sao Paulo, diputado, presidente de la Cámara de Diputados en 2 ocasiones. Él pertenece al Movimiento Democrático Brasileño, el mayor partido político de Brasil. Es actualmente el partido con más alcaldes, concejales en todo Brasil. Y de los expresidentes Tancredo Neves, José Sarney y Itamar Franco, ha apoyado a Fernando Henrique Cardoso, al presidente Lula da Silva y por supuesto a doña Dilma Rousseff, con quien trabajó. Nos atiende a esta hora presidente Temer. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Yo hablaré en portugués, pero hablaré buen devagar para ustedes poder me comprender, ¿no? Muchas gracias. Le comprendo perfectamente. Quiero recoger con este análisis que hemos hecho de la derecha, la centro derecha, la extrema derecha, el centro y la izquierda, una pregunta que sonó mucho en las últimas elecciones en Colombia. ¿Y qué pasó con el centro? Presidente, ¿el centro existe? Olha, eu quero dizer que eu dou pouquíssima importância a esses conceitos de centro, esquerda, direita. O que eu tenho observado, e essa ideia cresce muito no meu país, no Brasil, é de que esses conceitos, se me permite dizer, são conceitos eleitoreiros, porque o que interessa para o grande público, para o povo em geral, é o resultado do governo. Se o resultado for positivo no plano econômico, no plano da segurança pública e social, no plano do emprego, não importa se o presidente é chamado de esquerda ou de direita. Eu dou até aqui no Brasil, também se me permitem, exemplos muito concretos. O senhor mencionou o presidente Fernando Henrique Cardoso, que era tido como um homem de centro-esquerda e fez muito pelo social. Vários dos programas sociais
e assistenciais existentes no Brasil nasceram do governo do Fernando Henrique Cardoso, que era, repito, alguém considerado de centro-direita. Muito bem, mais adiante assume o governo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era tido como um homem de esquerda. E nos seus 2 primeiros mandatos, acho que poucos presidentes fizeram tanto pelo empresariado brasileiro como ele fez. Portanto, eu estou dando exemplos concretos para salientar que esse conceito, essa ideia de esquerda-direita, não tem mais, ou perde muito, do significado que tinha no passado. A meu modo de ver, eu digo sempre, eu acho que esses critérios de esquerda, direita, centro, caíram quando caiu o Muro de Berlim. Então, com toda franqueza, eu estou dizendo o que ocorre hoje aqui no Brasil. Eu faço muitas palestras, naturalmente, e até, se me permitem também, eu dou exemplos concretos. Aqui no Brasil, se você perguntar a quem está passando fome se ele é de esquerda ou direita, ele dirá, eu quero um pão. Se você perguntar ao desempregado, ele diz, eu quero um emprego. Se você perguntar ao empresário, ele diz, eu quero financiamento governamental e poucos tributos. Daí porque, digamos assim, ao mesmo tempo que eu faço esta afirmação de que os conceitos são muito, penso eu, equivocados, eu dou exemplos concretos como acabei de dar, né? E se me permite ainda, aqui hoje no Brasil, há uma disputa que se coloca dessa maneira. O presidente Lula é candidato à reeleição, como se fosse um homem de esquerda, e o Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, como um homem de direita. Mas eu confesso que, veja que eu reitero, que se tratam de critérios meramente eleitoreiros. Reitero, repito, que o que vale para o povo é o resultado. Presidente, precisamente sobre ese escenario que usted menciona, aunque usted dice que ya la diferencia entre izquierda y derecha casi no existe, ese escenario entre Lula y Flavio Bolsonaro, si gana Flavio Bolsonaro, lo que conocemos hoy por derecha, pues tomaría otra ventaja en Latinoamérica y el gigante sudamericano que es Brasil. ¿Cómo ve ese escenario en las elecciones de octubre en Brasil? ¿Flavio Bolsonaro tiene chance? Não se pode dizer o que acontecerá agora. O senhor sabe que as pesquisas, elas indicam hoje uma diferença pequena entre Lula e Flávio Bolsonaro, especialmente na segunda ronda, no segundo turno, né? Uma diferença de 4 ou 5 pontos, o que é tecnicamente quase um empate. Então é difícil dizer hoje o que vai acontecer. Se a eleição fosse hoje, e eu devo dizer aos senhores que ainda ontem eu ouvia vários presidentes de institutos de pesquisa, se fosse hoje, o Lula ganharia no segundo turno. Agora nós temos praticamente 3 meses pela frente. É difícil dizer o que vai acontecer. A diferença, isto eu posso dizer sem medo de errar, a diferença será muito pequena entre aquele que vencer e aquele que for derrotado nas eleições. Ahora, presidente, ¿qué tanto está afectando ese péndulo de derecha a la izquierda a América Latina para construir una agenda exterior regional y consolidar estos grupos regionales que vemos que están perdiendo cada vez más relevancia a nivel internacional? Realmente eu verifico, aqui está havendo a história de uma onda azul, né, que foi inaugurada lá na Argentina. Essa onda azul seria a onda contrária à chamada onda vermelha, né? E mais uma vez, o que se pretende é que a onda azul represente aquilo que se chama de direita e a onda vermelha represente aquilo que se chama de esquerda, né? Eu não sei se o Brasil continuar com o presidente Lula, é claro que ainda na América Latina a esquerda terá muito, a chamada esquerda terá muita significação política, né?
Mas se ganhar o Flávio Bolsonaro, evidentemente, vou dizer o óbvio, né? Cresce a ideia de que a chamada direita vai tomar conta da América Latina. Sí, señor expresidente, pues justamente usted mencionaba la diferencia muy estrecha que hay entre los dos candidatos en Brasil, que resulta siendo un país clave en ese mapa del poder regional, del poder de América Latina. Y por eso quiero preguntarle qué tanto cree usted que puede afectar o favorecer apoyos como el que está recibiendo el señor Bolsonaro del presidente de Argentina, Javier Milei, quien pues justamente está hoy en una tensión con Luis Ignacio Lula da Silva por cuenta de ese guiño que ha dado al candidato de la derecha. Eu diria que a visita do presidente Milei num momento político eleitoral, eu não creio que tenha ajudado a campanha do Flávio Bolsonaro, porque recebeu muitas críticas aqui, tendo em vista as críticas que ele fez ao presidente da República, que fez ao judiciário brasileiro, né? Então, isso não colaborou muito com a campanha do Flávio Bolsonaro. É claro que o Flávio Bolsonaro também busca o apoio do presidente Trump, dos Estados Unidos da América, né? Aí, é claro, o Trump não vai, penso eu, interferir nas eleições brasileiras, mas é trazida a ideia dele, a palavra dele, como uma palavra de apoio ao Flávio Bolsonaro. Se nós levarmos em conta esses dois apoios, o presidente Trump e o presidente Milei, é claro que se pode voltar àquele conceito que vocês apontaram no início da fala, da direita eventualmente tentando prevalecer em toda a América, não só na América Latina, mas nas três Américas, né? Mas isso não se sabe o que vai acontecer. Criou, eu devo dizer, um impasse diplomático aqui entre o Brasil e a Argentina, o que não é útil, porque, convenhamos, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai fazem parte do chamado Mercosul. E eu espero, e esperamos todos, que sob o ângulo diplomático, esta questão entre Brasil e Argentina logo fique pacificamente solucionado. Presidente Temer, como siempre es un placer escucharlo. Gracias por su tiempo y esta entrevista en la cadena Caracol de Colombia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.